Abra comigo no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 5 e 6, que é o texto base dessa minha palestra de hoje. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e versículo 6. Amém? Diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém? Pode se assentar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, por esse evento. Nós te damos graças, ó Deus, pela presença de cada um dos irmãos que está aqui nesse lugar. Pedimos o direcionamento do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que essa palestra, Pai, venha a ser ministrada aqui da melhor maneira possível, ó Pai, a fim de que sejamos edificados pela Tua palavra e cresçamos no conhecimento do Evangelho, sendo então capacitados a defender a fé de maneira mais objetiva, de maneira mais premente, ó Deus, e que assim possamos glorificar e honrar o Teu nome, que é a finalidade não só deste evento, mas também e principalmente da nossa vida. Que o Senhor nos dê a Tua graça nessa noite, é o que lhe pedimos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando eu comecei a pensar num tema para trazer aqui nesse segundo seminário apologético, eu queria trazer algo que tinha relação com a Igreja Católica Romana por várias razões. Uma delas é que nós, aqui o nosso contexto, a nossa região, é uma das regiões mais católicas do Brasil. Amém? A nossa Semana Santa, que acontece aqui, geralmente no mês de abril, né, é famosa no Brasil inteiro, irmãos. Atrai muitos turistas e é muito conhecida. E não somente por essa razão, mas também pelo fato de que eu escrevi um livro a respeito da Igreja Católica Romana, avaliando, analisando as principais doutrinas do catolicismo romano a partir da Bíblia. Muitos dos irmãos conhecem o meu livro, já tiveram contato, né? E eu então queria trazer um tema relacionado a isso para que a gente pudesse conversar, só que eu não queria falar sobre algo que eu já abordei no livro. Eu queria tratar de outro tema, um tema diferente que eu não falei no livro, mas que também fosse um tema relevante, um tema importante. O problema é que, como eu analiso no livro as principais doutrinas da Igreja Católica, eu praticamente já tinha falado de tudo, né? Só que aí eu lembrei disso aqui, do Christus Totus, que é um dos fundamentos da doutrina católica, um dos fundamentos da teologia e da eclesiologia católica. É um tema que eu não abordei no meu livro, mas é um tema central e importante para que a gente entenda não só o catolicismo, mas também como que funciona a estrutura da própria instituição Igreja Católica. Amém? Então nós vamos tratar aqui a respeito desses tópicos, né? Primeiro nós vamos ver o que é o Christus Totus, que é uma palavra estranha, uma expressão difícil, né? Nós vamos ver o que é isso. Depois nós vamos ver o problema do Christus Totus. Depois nós vamos ver a Bíblia e o Christus Totus, ou seja, o que a Bíblia diz sobre isso, ou como os católicos fundamentam isso na Bíblia e por que eles estão equivocados. Por último, nós vamos ver a conclusão. Amém? Os irmãos estão preparados aí? Bom, vamos começar falando então o que é o Christus Totus. Essa expressão difícil, ela vem do latim, significa Cristo total. Amém? É uma expressão que começou a ser desenvolvida ou sistematizada no pensamento de Agostinho de Hipona. A gente conhece bastante, é um pai da igreja do quarto e quinto século, conhecido por aqueles que observam a história da formação da Igreja Católica como o pai da Igreja Católica, um dos principais teólogos que formaram o pensamento e a doutrina católica posterior.
Agostinho, então, citado aqui pelo Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte: demos graça pelo fato de nos termos tornado não apenas cristãos, mas o próprio Cristo. Estais a compreender, irmãos, a graça que Deus nos fez, dando-nos Cristo por cabeça? Admirai e alegrai-vos, nós tornamo-nos Cristo. Com efeito, uma vez que ele é a cabeça e nós os membros, o homem completo é ele e nós. O que Agostinho está dizendo aqui? Ele está sistematizando o pensamento que depois veio a ser cunhado, ou mais especificamente demonstrado pela doutrina católica como o Cristo total. Quando ele usa essa expressão no final, homem completo, ele está fazendo referência justamente à ideia do Christus totus. Outro teólogo, já na era medieval, que trata sobre esse tema e fala sobre o Christus totus, mas num sentido um pouco mais filosófico, é Tomás de Aquino, outro teólogo importante da Igreja Católica. Agora, o que isso significa, na verdade? O Catecismo da Igreja Católica diz: Cristo e a Igreja são, pois, o Cristo total, Christus totus. A Igreja é una com Cristo. Aqui eu tenho que explicar. O Cristo total é a ideia de que a Igreja Católica e Jesus Cristo estão de tal maneira unidos que eles formam apenas um todo. E esse todo é o Cristo total. Deu para entender? Quando nós estudamos a eclesiologia, especialmente a relação entre Cristo e a Igreja, nós estudamos aquela expressão paulina que é muito forte nas suas cartas e na sua teologia, que é a maneira com que Paulo entendia a relação entre a Igreja e o próprio Cristo. Ele usa uma expressão muito bonita, que é a expressão em Cristo. Vós que estáis em Cristo. A Igreja está em Cristo. Estar em Cristo significa estar em comunhão com Cristo. Estar em união com Cristo. Quando nós estudamos isso dentro da nossa teologia sistemática, nós entendemos que a relação entre Cristo e a Igreja é fundamentada ou baseada especialmente no pacto que nós temos com Ele. Esse pacto, essa aliança, ela foi formada na cruz. E nós celebramos e rememoramos essa aliança por meio da ceia, não é isso? Então a nossa união com Cristo, ela existe como um reflexo desse pacto. Ou seja, a nossa união com Cristo, ela existe porque ela é própria da aliança que nós temos com Ele. Isso é estar em comunhão com Cristo. Isso é estar em Cristo. Quando Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, a ideia do estar em Cristo significa fazer parte da aliança com Cristo. E como que funciona essa união que nós temos com Ele? Qual é o selo dessa aliança? Qual é o selo desse pacto? Alguns dizem que é o sábado, né? O selo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que manifesta a presença de Deus em nós e que faz com que nós estejamos em Cristo. Deu para entender a relação entre nós como igreja e Cristo? Nós aprendemos assim, mas na Igreja Católica não funciona assim. Na Igreja Católica, eles não entendem que a igreja está em comunhão com Cristo, ou que ela está em união com Cristo, mas que ela é o próprio Cristo. Isso é que o Christus totus significa. Deu para entender, irmãos? Pelo menos um pouquinho? Então, palavras do Catecismo da Igreja Católica. Não significa estar em união com Cristo, segundo o Catecismo da Igreja Católica, não significa estar ao redor de Cristo, mas estar em Cristo. E no entendimento deles, estar em Cristo é fazer parte de Cristo, é ser uma parte integrante de Cristo. Então, unidade dentro do Christus totus possui sentido ontológico.
Ontológico diz respeito ao seu próprio ser, sua própria existência. A igreja, a sua própria existência está de tal maneira unida com Cristo que ela não está somente em união ou comunhão, mas ela faz parte de quem Cristo é. Assim como Cristo faz parte daquilo que a igreja é. Então, sendo a igreja parte integrante de Cristo, ela é, o catecismo dizendo, o sacramento da salvação, o sinal e o instrumento da comunhão de Deus e dos homens. Essa ideia de sacramento da salvação é particularmente importante para nós. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá bom? Para a gente entender um pouco melhor. A imagem do Christus totus, quando eu falo imagem aqui, irmãos, e quando a gente está falando de igreja católica, a gente tem que explicar. Imagem aqui não é imagem de escultura. Tá? O que eu quis dizer com a imagem aqui é a ideia, o modelo, a forma de pensar que remete ao Christus totus dentro da igreja católica é baseada na expressão paulina do corpo de Cristo. Alguém já viu Paulo falando que a igreja é o corpo de Cristo? Amém? Só Paulo usa essa expressão na Bíblia. Somente Paulo se refere à igreja como corpo de Cristo. E a igreja católica, a partir dessa ideia, ela constrói essa visualização do que seria esse corpo de Cristo. Então está aqui a igreja, está aqui Jesus Cristo, que é a cabeça. Amém? Jesus é a cabeça. E está aqui a igreja católica, que é o corpo. O Christus totus é isso aqui, ó. Deu para entender? Consegue perceber? Irmãos, todo mundo conhece um cardeal alemão chamado Joseph Ratzinger. Talvez você conheça ele por outro nome, Bento XVI. Conhece? Papa da Igreja Católica. Na época que ele ainda era cardeal, ele escreveu um documento chamado Dominus Iesus. Que, embora ele era cardeal naquela época, né? Mas esse documento foi publicado, ele tem um aval, ele tem um endosso do então Papa, o polonês Karol Wojtyła, que é o João Paulo II. E esse documento é um documento que busca esforços de natureza ecumênica, como é boa parte dos esforços da Igreja Católica pós-Vaticano II, tem esse direcionamento ecumênico. Tanto é que uma das divisões que existe dentro do catolicismo existe por causa do Vaticano II. Né? Os católicos dizem que eles são tão unos, mas na verdade não são. Existem muitos cismas dentro da estrutura católica. Uma delas é por causa do Vaticano II, porque existe um grupo dentro da Igreja Católica que não vê como coerente com a doutrina católica os esforços ecumênicos que a Igreja tem, principalmente em relação aos protestantes. O Joseph Ratzinger, nesse documento Dominus Iesus, ele escreve o seguinte: assim como a cabeça e os membros de um corpo vivo, embora não se identifiquem, são inseparáveis, Cristo e a igreja não podem confundir-se, nem mesmo separar-se, constituindo, em vez, um Cristo total. Pensa na imagem de uma pessoa. Ela tem cabeça e tem o corpo, não é isso? Você consegue discernir o que é cabeça e o que é corpo, mas você não pode separá-los, senão a pessoa morre, né? Então a ideia da Igreja Católica é essa. Cristo é a cabeça, a Igreja Católica Apostólica Romana é o corpo. E embora o corpo não seja a cabeça e a cabeça não seja o corpo, eles estão tão intimamente ligados que eles formam um só. E não podem ser separados. Deu para entender a ideia? Amém, irmãos? Ratzinger diz o seguinte ainda nesse documento: como existe um só Cristo, também existe um só seu corpo e uma só sua esposa. Quem que é a esposa dele? A Igreja Católica e Apostólica. Está faltando uma palavrinha aí, né? Romana. Por que ele não pôs? Porque o documento é ecumênico. O próprio Ratzinger, nesse documento, ele vai dizer que, separado da Igreja Católica, existem dois tipos de comunidades eclesiais, que é como ele chama.
tem dois tipos. A primeira é um tipo de uma comunidade eclesial que está tão intimamente ligada à Igreja Católica, ou está separada, mas ela mantém um vínculo muito estreito com a Igreja Católica. Esse tipo de comunidade eclesial, como ela está com um vínculo muito estreito, ela é considerada pela Igreja Católica como igreja de fato. Embora falte a essas comunidades eclesiais, ou essas igrejas, a plena unidade com a Igreja Católica, qual que é o vínculo de unidade da Igreja Católica? O Papa. Então, o Ratzinger está falando de quem? De igrejas ou de religiões que são católicas, em boa parte da sua doutrina, mas que não se submetem à figura do Papa. Então, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Grega, que se separou da Igreja Católica na virada ali do primeiro para o segundo milênio. Talvez a Igreja Anglicana possa se encaixar aí também nessa descrição. Ou seja, os católicos consideram essas igrejas como igrejas de fato, porque elas mantêm um vínculo estreito com a Igreja Católica, e esse vínculo é baseado em duas coisas. Eles mantêm uma estrutura referente à sucessão apostólica e também, e por causa disso, mantém uma válida Eucaristia. Então, por causa disso, porque eles mantêm a sucessão apostólica de bispos, né, de padres, né, nesse sentido, e também porque eles mantêm uma válida Eucaristia, que na Igreja Católica uma Eucaristia válida só é válida porque ela é feita por quem é herdeiro do munus apostólico. Então, eu não posso celebrar uma Eucaristia porque eu não fui ordenado como um sucessor dos apóstolos, né? Mas existe um segundo grupo que ele chama de comunidades eclesiais que é importante para nós, que são aqueles que são cristãos, mas estão muito separados da Igreja Católica, que somos nós. Os evangélicos e protestantes estão incluídos aí. A Igreja Católica nos considera cristãos, mas não considera que somos igreja de fato. Por que ela considera que nós somos cristãos? Porque para a Igreja Católica, o que define se alguém é cristão ou não é o batismo. Se a pessoa foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um cristão. Agora, se esse cristão está mais ou menos próximo dos meios plenos de salvação, que é a Igreja Católica, o Cristo total, o Christus totus, depende do quanto essa igreja se parece ou se une à ideia e à teologia católica. Deu para entender, irmãos? Imagina a figura de uma árvore. A Igreja Católica é o rio. As igrejas, né, a Igreja Ortodoxa Grega e outras desse tipo, de maior ou menor expressão, elas são árvores que estão plantadas um pouco distante desse rio, mas ainda conseguem captar a água desse rio que flui da Igreja Católica. Já os protestantes são aquelas árvores que estão lá no final, no meio do bosque, bem longe do rio. A Igreja Católica entende que nós, protestantes, quando pregamos a palavra de Deus, nós usamos a Bíblia, não é isso? Quem que nos deu a Bíblia? Para a Igreja Católica foi a igreja. Ou seja, nós só somos cristãos e só batizamos e só podemos ser cristãos porque a graça de Deus fluiu para nós através da Igreja Católica. Embora o fato de estarmos muito separados da igreja nos impeça de chegar a uma comunhão plena com os meios de graça de Deus. Deu para entender, irmãos? Daqui a pouco a gente entende um pouco mais sobre isso. Só mencionei isso daqui porque é importante esse pensamento do Ratzinger sobre essa questão de como que a Igreja Católica vê as demais igrejas, né? Mas aí, Cristo, que é o cabeça, opera plenamente apenas por meio da sua Igreja Católica, que é o corpo. Quando a igreja age, é Cristo quem age. O Cristo total. Cristo só opera plenamente por meio da sua igreja, por meio do seu corpo, que na visão deles é a Igreja Católica. Ele não diz, o catecismo não diz,
que a igreja protestante não tem Deus. Ou que quando nós pregamos, nós não pregamos o evangelho. A igreja católica diz que nós pregamos um evangelho parcial, um evangelho com algumas deturpações, com algumas imprecisões, com algumas coisas ali que não estão completas. Porque Cristo só age plenamente por meio da igreja católica. Agora, como eu falei, quão mais perto nós estamos dos meios de graça que Deus provê por meio da sua igreja católica, depende do quanto nós nos aproximamos do catolicismo. Deu para entender, irmãos? É por isso que o esforço da igreja católica em relação aos protestantes, no que tange ao ecumenismo, não é que nós sejamos mais cristãos, é que nós sejamos mais católicos. Aí você encontra aqueles sites na internet, né, dos protestantes, voltem para casa, né, venham para a igreja mãe. Vocês são como filhos bastardos, vocês precisam de uma mãe para cuidar de vocês, e essa mãe é a igreja católica. Então ele diz, quando a igreja age, é Cristo quem age. O que isso significa? Quando o padre vai lá batizar a criancinha, não é o padre que está batizando, é Cristo. Quando o padre celebra ali a Eucaristia, que é a ceia, né? Não é o padre que está fazendo, é Cristo. Deu para entender, irmãos? Então nós temos aqui verbo, corpo físico. Amém? Verbo, corpo físico. Alguns irmãos aqui já estudaram cristologia, né? Na Igreja Católica existe um axioma que é uma questão filosófica muito interessante, mas não é nosso tema hoje, mas só para a gente entender essa questão aqui, sobre o que realmente é literalmente o Christus totus, isso é importante para a gente aprender. Na Igreja Católica existe uma interdependência entre a graça e natureza. Eu explico. Graça diz respeito a tudo aquilo que pertence ao reino celestial. Deus, os anjos, o poder de Deus, a graça de Deus, a manifestação de Deus, o sobrenatural, tudo isso é reino celestial. A natureza é tudo aquilo que é do reino da criação. Tudo que existe aqui, que Deus criou, é do reino da natureza. E a Igreja Católica entende que Deus só manifesta a sua graça por meio de algum elemento do reino da criação. Quer um exemplo? Naamã. Todo mundo lembra de Naamã? Naamã era um general sírio que estava com lepra, foi até Israel em busca de cura e ele encontrou o profeta Eliseu. Não é isso? A cura é a graça, reino celestial. Só que para essa cura se manifestar na vida dele, ela precisa ser mediada por algo do reino natural, que foi o quê? O rio, não é isso? Então, para que ele obtivesse a cura, ele precisou receber essa graça, esse poder divino de cura, por meio ou mediado por algo do reino natural, que no caso dele foi o rio, que ele foi mergulhar lá 7 vezes. Amém? E aí já dá para você entender por que na Igreja Católica tem água benta, o pessoal anda com aqueles ícones de santos, né? O terço é uma coisa sagrada, justamente porque ele é visto como um objeto do reino natural que pode receber e mediar graça de Deus para o seu portador. Cristo existia como verbo, não é isso que diz o prólogo de João? Mas para que ele pudesse operar a sua obra de salvação, ele precisaria do reino natural. Ele precisaria de um corpo físico. Amém? Então, quando ele nasce lá, ele é gerado por Maria, nós temos o verbo encarnado, que é o Jesus Cristo homem, o Jesus histórico que nós falamos, o Cristo histórico. Acompanhou até aqui? Só que Jesus, o que aconteceu com ele? Jesus foi morto, sepultado, no 3º dia ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, tem uma última etapa da vida terrena de Jesus. Ele ascendeu ao céu.
Então nós temos o Cristo ressurreto. Agora olha que coisa, né? Se ele agora é um Cristo ressurreto, ele ascendeu e está sentado à direita do Pai, ele já não é mais do reino natural, ele é do reino celestial. Ele é graça. Como que ele vai operar na terra? Ele precisa de um meio na natureza. E esse meio é a Igreja Católica. Deu para entender? Ou seja, existe uma correspondência entre o corpo físico de Jesus e a Igreja Católica. Quando o Verbo eterno se une com seu corpo físico, nós temos o Verbo encarnado. Quando o Cristo está unido com a sua igreja, nós temos o Cristo total. Amém? Deu para entender? Então, Verbo encarnado, o Jesus histórico que andou, realizou milagres, ressuscitou os mortos, é equivalente ao Cristo total. Deu para entender? Então, para a Igreja Católica, Jesus não está no céu, assentado à direita de Deus. Jesus está na terra. Onde? Eu posso apontar para você no mapa as coordenadas. Cidade do Vaticano. Deu para entender? Talvez você está aí até agora pensando assim, tá, Rafael, eu entendi que Jesus e Cristo Cristo e a igreja estão unidos e eles formam um Cristo total. Mas qual é o problema desse negócio de Cristo total? Porque até agora você falou e tal, alguns irmãos eu já percebi que conseguiram perceber alguns problemas com essa ideia aqui, né? E na verdade tem vários problemas. Só que para apresentar esses problemas aqui para os irmãos, só para a gente ter uma ideia, eu trouxe um católico para falar sobre isso. Amém? Então eu vou deixar ele falar aqui, tem um vídeo curtinho aí, 5 minutinhos para os irmãos verem. E eu gosto desse vídeo, sabe por quê, irmãos? Porque nesse vídeo ele consegue resumir todos os problemas do Cristo totus, do Cristo total, em um vídeo só. Em 5 minutos ele resume todos os problemas que isso tem teológicos para nós. E eu acredito que os irmãos com o vídeo vão conseguir perceber um pouco melhor. Amém? Vou passar o vídeo aqui, acho que não precisa apagar a luz, tá? Deu para ver aí quais são os problemas do Cristo totus? Tem 2 adendos interessantes que eu quero fazer sobre esse vídeo antes da gente retomar o assunto aqui. Como a gente viu aqui, como ele mesmo falou aí, né? A Igreja Católica se vê como parte integrante do próprio Cristo, não é isso? E aí ele diz que nós é que somos desumildes. A gente é que precisa de humildade, sendo que a Igreja Católica se considera o próprio Jesus. Outra coisa, quando ele fala lá, quando ele está brincando ali com o crente, né? Que eu acho que ele não entende muito de protestantismo, né? Porque eu não conheço nenhum protestante que diz que vai para Deus direto. Alguém conhece? Se não passar por Jesus, não chega em Deus. E ele está brincando com um protestante que diz isso e diz assim, né? Tu é o cara. Vocês ouviram isso? Ele diz, tu é Deus. Irmãos, o Catecismo da Igreja Católica diz que por causa do Cristo totus, do Cristo total, a igreja é formada pelo elemento humano e pelo elemento divino. Então, irmãos, quem se considera Deus não somos nós. Quais são os problemas do Cristo totus? A ideia do Cristo totus mistura elementos cristológicos e eclesiológicos. Então, na Igreja Católica não dá para estudar as duas coisas separadas, porque eles misturam a pessoa de Cristo, a pessoa do Salvador, do Cristo histórico, com aquilo que a igreja é. E sempre que a gente mexe em cristologia, a gente afeta soteriologia. Sempre. Mexeu na pessoa de Jesus, está correndo perigo de salvação. Assim, a Igreja Católica cria pelo menos 3 distorções doutrinárias sérias a respeito do Cristo total. A primeira, ela nega a exclusividade e a suficiência do Jesus Cristo histórico e, portanto, rejeita o princípio dos solos Cristos. O
Quem já estudou sobre a Reforma Protestante entende que um dos lemas que foi caracterizado na Reforma é o Solus Christus, significa somente Cristo. E a ideia de somente Cristo é a mesma de Atos capítulo 4, versículo 12. Não há nenhum outro nome no céu e na terra pelo qual devemos ser salvos. Somente o nome de Jesus. Isso não inclui a igreja. Então o Solus Christus, ele afirma a exclusividade somente Jesus. E a suficiência somente Jesus e só isso basta. Para a salvação é assim. Porém, a ideia do Christus totus, ela nega a suficiência do Jesus Cristo histórico. Porque a salvação não é dada hoje em dia pelo Jesus Cristo histórico que morreu, ressuscitou e está lá no céu. Para que a gente alcance essa salvação, nós precisamos da igreja. Então, não é exclusivamente Jesus, é Jesus e a igreja. Por isso que o Christus totus nega a exclusividade e a suficiência do Cristo histórico. Segundo problema, ela se apropria paradoxalmente das funções exclusivas de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Se a gente precisa da igreja para ser salvo, a igreja é mediadora. Deu para entender, irmãos? A igreja católica se vê como mediadora da graça e da obra de salvação de Jesus. E por que é paradoxalmente? Porque a igreja católica entende que Jesus é o único mediador, mas a igreja também é mediador. Isso é um paradoxo. São duas sentenças que se contradizem, mas que no pensamento deles são verdadeiras ao mesmo tempo. E por último, assume exclusividade na ministração plena dos meios de graça, que são meios que foram dados para a igreja para justificação e santificação. Justificação na ideia católica é muito diferente daquela que nós temos, que nós estudamos, né, na escola dominical, nos cursos de teologia. Tá? Na igreja católica, justificação e santificação são coisas que se confundem. Ou seja, justificação não é pela fé, é pela fé e obras. Deu para entender? E a igreja católica entende que só ela possui os meios plenos para a justificação e nossa santificação. Por quê? Porque os sacramentos, na visão deles, é mediação de graça. O que isso significa? Que se nós não participamos da Eucaristia, a nossa ceia não tem significado e valor intrínseco. Não vale nada. Porque só a igreja católica possui meios de graça. Nós não temos. O pouco que nós temos não é, muitas vezes, suficiente. Deu para entender esses três problemas aqui? Nega o Solus Christus, se apropria da mediação de Jesus para si, e ainda diz que somente ela possui todas as condições, no sentido pleno, da vida cristã. Sem ser católicos, não tem como ser um ótimo cristão. Você vai ser, no mínimo, ali um cristão de segunda categoria. Deu para entender? A teologia protestante oriunda da Reforma afirma, ou reitera, ou defende, assim como nós, o princípio do Solus Christus. E aqui eu tenho uma citação do Franklin Ferreira, no seu livro Pilares da Fé. Ele diz que o Solus Christus significa que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Nós não precisamos da igreja para a salvação. Deu para entender o Solus Christus? Isso é o que nós defendemos. A obra da redenção foi completada pelo Cristo histórico na cruz do Calvário. João 19, versículo 30. Está consumado. Que é justamente o verbo grego, tetelestai, né? Está consumado. O que Jesus quer dizer com isso? Tudo aquilo que era necessário para a salvação do mundo já foi provido.
Na doutrina católica, não. Lembra na hora que ele disse lá que o Jesus não é uma ideia do passado, mas ele está vivo na igreja? Por que o padre disse isso? Porque na ideia do catolicismo romano, se Jesus morresse lá atrás e fosse para o céu e não tivesse o seu corpo na terra, que é a igreja católica, a salvação dele não iria servir. Ela só serve hoje porque o sacrifício, a obra de Jesus, é presentificada ou atualizada todas as vezes que uma missa é celebrada. Aonde? Na Eucaristia. Deu para entender? Jesus proveu a obra de salvação. Só que essa obra precisa, no entendimento católico, ser sempre atualizada, sempre renovada, vamos dizer assim. E ela só pode ser renovada pela igreja. Só pode ser feita plenamente e corretamente por aqueles que foram ordenados pelo sacramento da ordem, que é o que os padres são ordenados por meio desse sacramento, os bispos, cardeais, arcebispos, todos eles. Então, o está consumado no protestantismo é suficiente para a nossa salvação, porque Cristo já proveu o sacrifício para nós. O sacrifício que era necessário para a nossa salvação já foi provido e completado por ele na cruz, e ele não precisa ser atualizado, porque ele é sempre atual, pelo fato de que Jesus está vivo, mas não vivo por meio de um corpo que se move na terra, identificado como uma instituição. Ele está vivo porque ele está ao lado do Pai no céu, com a mesma glória que ele tinha antes de vir na sua primeira encarnação. A sua única encarnação, na verdade. Deu para entender? O mesmo Cristo histórico. Observe que Paulo aqui, Paulo é um camarada que eu gosto muito, irmãos. E eu gosto muito de Paulo. Ele diz, um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Jesus Cristo. Ele usa o termo grego anthropos aqui. Para quê? Para indicar que o Cristo que media lá do céu é o homem, é o Cristo histórico. É o mesmo que viveu e realizou milagres e agora está ao lado de Deus. Ele é o único mediador, não o Cristo total. Jesus completou a sua obra de salvação e somente ele é o mediador dessa obra. Então, para que a gente seja salvo, nós só precisamos de Jesus. Quando os católicos pregam, eles não pregam Jesus. Eles não pregam sobre Jesus, porque Jesus só não é suficiente. Eles têm que levar um convite para que a pessoa pertença à igreja. Porque conforme eles pensam, sem a igreja não tem Jesus. Isso é uma inversão da ordem das coisas. Deu para entender? Pensar que sem igreja não tem Jesus é inversão da ordem das coisas. Por quê? Porque o Solus Christus não nega a necessidade ou a importância da igreja. Ok? Então talvez quando eu falo assim, irmãos, nós não precisamos da igreja para ser salvo. Aí as pessoas podem pensar errado, né? Ah, então eu não vou na igreja mais. Mas não é isso que o Solus Christus quer dizer. O Solus Christus, diferente da igreja católica, ele indica que a igreja ela é resultante da obra mediatória e sacrificial de Cristo. Deu para entender? A igreja resulta dessa obra, que está completa. A igreja prega sobre essa obra e leva as pessoas até Cristo. Porque quando elas conhecem Cristo, elas se tornam igreja, não o contrário. Deu para entender? Somente por meio da obra mediatória de Cristo é que a igreja é criada, que a igreja é formada. Então, no catolicismo, a igreja é presentificadora, ou seja, ela torna o sacrifício de Cristo relevante ou aplicável às pessoas por meio da Eucaristia. Ela é mediadora,
porque somente por ela que se manifesta a graça de Deus, de maneira plena, somente por meio da Igreja Católica. E ela também é administradora da única obra de salvação, realizada por Cristo lá na cruz do Calvário. Ou seja, se você quer ter acesso à salvação que Jesus realizou, o caminho é a Igreja. Deu para entender? Aí você fala, não, mas Jesus disse que ele era o caminho, não tem dois caminhos. Aí o católico diz, mas não é dois caminhos, é um só, porque é o Cristo total. Ao contrário, a igreja protestante ela é resultante dessa obra de salvação. Ela é beneficiária dessa obra de salvação. A igreja não administra a salvação, ela recebe a salvação. Os meios de graça que nós temos, e aqui eu vou ampliar um pouco mais além do conceito mais reformado de meios de graça, a oração, o jejum, a pregação da palavra, a leitura da palavra, a adoração, tudo isso é meios que Deus usa para nos santificar na fé. Isso tudo é oriundo da obra salvífica de Cristo na cruz. Isso tudo é aplicado dentro do contexto da igreja, mas a igreja não media isso. Deu para entender, irmãos? Consegue perceber a diferença de uma coisa para outra? Então a gente não pode pensar, então se é solos Cristos, então é nada igreja. Mas não é assim. Porque no momento que nós nos encontramos com Cristo, somos salvos por Ele, somos beneficiados por Sua obra, nós nos tornamos parte da igreja. E nós somos feitos proclamadores dessa obra. Qual obra? Que a igreja faz? Não, que Jesus faz. Porque nós somos resultantes dela. O que é a igreja, então? A comunidade de fé dos salvos, de quem já foi salvo. De quem está em um processo de santificação que não é meritório, como é na Igreja Católica. Amém? Deu para entender aí, irmãos? Vamos ver então o que a Bíblia fala sobre essa questão. Vocês perceberam que ele citou o texto de Atos 9? Falando que Paulo, Deus derrubou ele do cavalo com um raio de luz, sendo que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Paulo caiu do cavalo, viu, irmãos? A Bíblia diz que ele viu a luz, que teve toda aquela coisa, mas não diz que ele caiu do cavalo. Paulo perseguia a igreja. Isso está claro em Atos 26, que Paulo usa palavras, inclusive palavras duras, para se referir a si mesmo como perseguidor da igreja. Mas Jesus lhe disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Logo, concluem os católicos, a igreja é o próprio Jesus, como o próprio Agostinho argumenta. Só que essa é uma leitura correta do texto? Será que o texto permite a gente acreditar que o fato de Jesus ter dito para Paulo, Paulo, você está perseguindo os cristãos, isso significa que você está me perseguindo. E a partir disso eu posso chegar à conclusão de que a igreja faz parte de Cristo, que ela é mediadora da salvação? Posso chegar a essa conclusão? Atos 9, assim como Mateus 25 é aquele texto que Jesus fala sobre o julgamento em que ele separa ovelhas de um lado e bodes do outro. E aí ele fala, vocês vinde, benditos do reino, entrai, benditos de meu Pai, adentrai ao reino que está preparado para vocês desde a fundação dos séculos. Porque eu estive com fome e vocês me deram de comer, estive com sede e me deram de beber, estive nu e me vestistes, estive preso e fostes me visitar. E aí as ovelhas vão perguntar para Jesus, mas Senhor, quando nós tivemos com fome, com sede e tal? Aí Jesus vai dizer, quando fizeste a um desses pequeninos, fizeste também a mim. É a mesma ideia de Paulo em Atos 9, concorda? Assume uma identificação de Cristo com a igreja. Isso é verdade. Esses dois textos mostram que Jesus se identifica com a sua igreja. Mas isso não nos permite inferir nada sobre a natureza dessa identificação. Não dá para chegar a conclusões. E esse é um padrão da Igreja Católica, tá, irmãos? Se os irmãos tiveram acesso ao meu livro e leram, ou se ainda não tiveram, terão a oportunidade de adquirir. Várias vezes isso acontece com a Igreja Católica. Tem um texto bíblico e tem aquilo que a Igreja Católica ensina.
Só que daqui até aqui é um salto enorme. Enorme. Muitas vezes eles fazem uma exegese não, mas eles fazem uma interpretação absurda em cima de uma palavra no grego, irmãos. Ou seja, a Igreja Católica tem base bíblica para suas doutrinas. Ela só não consegue provar que o texto dá base para elas. Agora, Filémon 17 é um texto interessante, porque lá Paulo recomenda que Filémon receba Onésimo, e ele diz, recebe-o como se fosse a mim mesmo. O que é isso? Uma identificação. Paulo pede a Filémon que identifique Onésimo como se fosse o próprio Paulo. Amém? Isso é uma regra de tratamento. Mateus capítulo 8, versículo 8 e Lucas 7, 6 ao 7 tem um texto interessante que é a cura do servo do centurião. Quando nós comparamos esses dois evangelhos, eles estão narrando a mesma coisa. O evangelho de Mateus diz que o centurião foi até Jesus e disse para Jesus o seguinte, não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas dize uma só palavra e meu criado sarará. Conhece? Lembra desse texto? Mateus diz que foi o centurião que foi até ele. Mas quando a gente vai ler Lucas, mostrando o mesmo evento, ele diz que foram os amigos do centurião que foram até Jesus. Nossa, a Bíblia está se contradizendo. Não, não está. Os amigos do centurião foram até Jesus em nome do centurião, carregando uma identificação de tratamento com o seu amigo. Se eles foram até Jesus em nome do centurião, dizer a ele algo que o centurião mandou dizer, então é como se o próprio centurião tivesse ido até eles. Concorda? Essa é a mesma ideia do texto de Atos e do texto de Mateus 25. Os amigos do centurião não são parte do centurião. Eles não passaram a fazer parte de um centurião total. São diferentes. Mas um está agindo em nome do outro. A igreja age em nome de Cristo. Se ela age em nome de Cristo, é como se fosse o próprio Cristo. Não é isso que é a fórmula batismal? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é como se a própria Trindade estivesse realizando aquilo. Por que nós oramos em nome de Jesus? Como eu falei no início, né? Lá comentando o vídeo. Sem Jesus ninguém chega até Deus. Por isso nós usamos a expressão em nome de Jesus. Para ressaltar que a nossa oração não está sendo feita com base no nosso próprio nome ou no nosso próprio mérito. Antes está sendo feita com base nos méritos de Cristo. Amém? A união da igreja em Cristo implica num tipo de comunhão própria da aliança, mas que não nos torna parte integrante de Jesus. Jesus se identifica com a igreja. Perseguir a igreja é a mesma coisa que perseguir Jesus, mas não porque a igreja é Jesus, mas sim porque a igreja tem uma aliança com Cristo. Isso faz com que Cristo haja e tome para si as dores e a própria glória da sua igreja. E aí funciona ao contrário, né? A igreja sofre juntamente com Cristo, mas também é glorificada juntamente com Ele. Isso é resultado do quê? Da aliança. Não é ontológico. Nós não somos parte de Jesus. Mas Jesus habita em nós por meio do Espírito Santo, não por meio da igreja. Agora, e a respeito do corpo de Cristo? Paulo afirma que a igreja é o corpo de Cristo. E aí tem 1 Coríntios 12:7 e Efésios 4:12, que ele usa essa expressão ipsis literis. A igreja é a mesma pessoa com Cristo, o Cristo total, conclui os católicos. Tá certo isso? A igreja ser o corpo de Cristo significa que ela é o próprio Cristo? A expressão corpo de Cristo é uma metáfora, utilizada por Paulo com sentido puramente analógico, nunca ontológico. Paulo usa essa analogia com objetivos didáticos para orientar a igreja quanto aos conceitos de. Todas as vezes que Paulo usa o termo corpo de Cristo nas suas cartas, ele usa
a respeito da unidade da igreja. Em 1 Coríntios 10, 16, quando ele fala sobre o corpo de Cristo, ele está falando sobre a ceia. Ele está dizendo e usando essa ideia corpo de Cristo para enfocar a unidade da igreja no momento da celebração da ceia. Porque o sentido semiótico da ceia é esse. Todos da igreja estão se alimentando de um único pão, o que significa para nós que nós todos estamos em comunhão com a mesma obra de salvação de Jesus. Deu para entender? Esse é o sentido da ceia. Paulo usa a ideia de corpo de Cristo em 1 Coríntios 10, 16, para dizer isso, para dizer que nós somos unidos em um corpo, como se fosse um corpo. Deu para entender? Já no texto de Colossenses 3,15, ele diz que nós somos chamados em um único corpo. O que ele está falando? De união. Dá para a gente concluir disso que a gente faz parte de Jesus por causa disso? Não tem jeito. O texto não permite esse tipo de conclusão. Vamos lá. Paulo também usa para orientar a respeito da diferença de dons e ministérios, mas que contribuem para a edificação mútua. 1 Coríntios 12, 7, ele fala isso. Vocês são o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Ele está orientando sobre os dons espirituais. Está dizendo, um tem dom disso, outro tem dom daquilo, outro tem dom de outra coisa. É como se fosse um corpo que tem membros diferentes, mas que operam para o bem, para a edificação de todo o corpo. Percebe como que Paulo está usando para ensinar? Ele está usando um artifício retórico, que é uma metáfora, com a ideia de criar uma analogia para que a gente entenda melhor. Isso não tem caráter ontológico. Paulo não está dizendo que nós somos Cristo. Em Efésios 4,12, mesma coisa, só que aqui já são os ministérios. Deus deu a uns apóstolos, para outros profetas, para outro ele deu evangelistas, pastores e mestres. São funções diferentes, mas que contribuem para a edificação de todo o corpo. Colossenses 1,24 a respeito de sofrimentos. Isso aqui é um texto que eu gosto muito. Nesse texto o apóstolo Paulo diz o seguinte, Colossenses 1,24: completo o que resta das aflições de Cristo na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja. É isso que Paulo diz. Aqui ele diz que ele está completando na sua carne o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Olha que texto bonito, irmãos. Por isso que eu gosto de Paulo. O corpo da igreja forma nesse texto um paralelo com a carne de Paulo. Está acompanhando, irmãos? O corpo, que é a igreja, forma um paralelo com a carne de Paulo. E esse paralelo ele tem um sentido de que os sofrimentos de Paulo contribuem para que a igreja sofra menos. Eu explico. Completar o que resta das aflições de Cristo ou dos sofrimentos de Cristo não significa que ainda falta algum sofrimento lá para prover salvação, como muitos católicos entendem. Significa que a igreja foi chamada à glória juntamente com Cristo, mas também foi chamada aos sofrimentos. É o que Paulo fala em Filipenses 3,10. Nós somos chamados à comunhão dos sofrimentos de Cristo. Nós sofremos como Cristo sofreu. Afinal de contas, nós temos com Ele uma aliança. E Paulo então vai dizer aqui que ele se alegra no seu sofrimento, porque o seu sofrimento contribui para que a igreja, aqui no caso a igreja dos Colossenses, sofra menos. Porque na carne dele ele sofre em favor da igreja, assim como Cristo sofreu em favor da sua igreja. Olha o paralelo que Paulo faz. É uma coisa bonita, irmãos. Ele se alegra no sofrimento dele, porque o sofrimento dele é proveitoso para a igreja. Edificação mútua. Corpo não significa que nós somos parte de Jesus. Por último, Paulo também usa a expressão corpo de Cristo no sentido de submissão. Se a gente lê, por exemplo, os textos aí são Efésios 5, né? E Colossenses 2,17. Efésios 5 é um texto interessante.
Peguei aqui, irmão. Efésios 5 diz o seguinte, fala sobre uma comparação entre o homem como cabeça da mulher e Cristo como cabeça da igreja. Amém? O que Paulo está dizendo? Que a mulher deve se submeter ao homem como a igreja se submete a Cristo, enquanto o homem ama e se sacrifica pela sua mulher, como Cristo ama e se sacrificou pela igreja. A comparação de Paulo é essa. O corpo de Cristo aí tem sentido analógico, para a gente entender. E por último, aí ele vai citar Colossenses 2:17. Que ele vai citar alguns vamos dizer assim, falsos mestres que estavam chegando na igreja dos Colossenses, estavam obrigando eles a guardar dias, estavam obrigando eles a seguir alguns padrões de doutrinas e ideias, possivelmente judaicas. E Paulo diz, o corpo é de Cristo. O que ele quer dizer com isso? O corpo se submete somente a Cristo, não a esses falsos mestres. Vocês não têm que obedecê-los. Deu para entender, irmãos? Esses aqui são todos os textos que Paulo usa a expressão corpo de Cristo na Bíblia. Nenhum deles ensina a ideia do Christus totus. Nenhum. Conclusão, não existe essa ideia na Bíblia. Christus totus é uma invenção, ou eu diria, uma interpretação errada da Igreja Católica. Conclusão. A doutrina do Christus totus contradiz o ensino bíblico sistematizado no solos Christus, negando a exclusividade e a suficiência do Cristo histórico. Deu para entender, irmãos? Então, a ideia do Christus totus nega a exclusividade e a suficiência de Cristo. O Cristo total também distorce e se apropria da função mediadora que é exclusiva de Jesus. A Igreja Católica se vê como mediadora, o que nega aquilo que o próprio texto fala, né? O conceito do Christus totus também não está presente no ensino bíblico e, portanto, deve ser rejeitado. Logo, o conceito eclesiológico, crido e ensinado pela Igreja Católica Romana, está plenamente equivocado. Amém? O que eu preciso para ser salvo? Preciso de Jesus. A igreja, ela vem depois de Jesus. Ela vem antes, anunciando Jesus, e ela vem depois como parte daquilo que nós somos convidados a ser, membros da aliança com Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.